Salve fiel, salve nação corintiana, sabadão, separei para vocês as principais notícias do Corinthians desse final de semana, bastidores do mercado da bola fervendo no timão, tem atualização sobre negociação com o Pogba e algumas possibilidades de reforços no Corinthians, então fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes, deixa o like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Vamos reagir aí ao Nicola e o Samir Carvalho atualizando pra gente o noticiário corintiano com bastante novidade no mercado da bola, hein? Dá só uma olhada, fiel. Um complô declarado público de vários clubes brasileiros contra o Corinthians. E a maior vítima acabou se tornando a Copa Votorantim Sub-15, que funciona como uma espécie de Copa São Paulo de Juniores para atletas da categoria Sub-15. Ela está por começar, acontece sempre na cidade de Votorantim e não terá 13 times que já estavam confirmados, com passagens inclusive marcadas, os times vindo para Votorantim. Tudo acontece quando o Corinthians contrata um atleta de 14 anos de idade do Palmeiras, usando de um aliciamento, pelo menos foi o que o Palmeiras apresentou ao movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. Existe um código de ética entre esses clubes que integram o movimento. O Corinthians quebrou esse código e foi punido, excluído do movimento. A partir daí, além da punição da exclusão, todos os outros times passam a exigir que as competições sub-15, sub-17 deixem de ter deixem de ter a presença de clubes excluídos desse movimento, no caso o Corinthians. O pessoal do movimento entrou em contato com o pessoal da Copa Votorantim e falou, ó, se o Corinthians disputar esse torneio, a gente está fora. O prefeito da cidade de Votorantim disse que não tinha autonomia para excluir clube algum, até porque o Corinthians não feriu nada em relação à organização. E a decisão de manter o Corinthians fez com que São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, América, Juventude, Goiás, Sport, Fortaleza, Ferroviária, Guarani, Bahia e Novo Horizontino abrissem mão da disputa da competição. A consequência, o torneio, que teria 16 times, passou a contar com apenas 12. E a introdução, os substitutos desses times de peso que saíram, dá para dizer que é uma substituição bem modesta. Entraram Lemense, Paulínia, Aster, União São João, Prata da Casa, Noroeste, Inter de Limeira, Rio Branco e São Bento. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Sobre Fagner, quais os reais motivos da saída dele do Corinthians? Esse foi um dos temas abordados por Ramon Dias na entrevista coletiva depois da vitória do Timão por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino em Bragança, na estreia dos dois no Paulistão. Importante contar que Pedro Raul fez gol, desencantou e foi bem na vitória de virada. O outro gol corintiano marcado por Thales Magno. O Red Bull Bragantino havia aberto o placar com o Lucas Evangelista no primeiro tempo. O Ramon Dias procurou ser educado e protocolar na resposta sobre o Fagner, abre aspas para o argentino. Antes de tudo, tenho que agradecer ao Fagner por tudo que ele fez aqui, mas o clube tem que pensar no futuro, fazer os jovens crescerem. Isso foi decidido em conjunto, não a curto, mas a longo prazo. É uma necessidade, fecha aspas. Ou seja, o Ramon saiu pelo discurso de que havia necessidade de rejuvenescer o elenco e dar chance para atletas mais jovens, como, por exemplo, o Léo Maná, que foi titular na partida de ontem. Embora o Corinthians melhora mesmo quando o Mateuzinho entra no lugar do Léo Maná. Mas esse discurso do rejuvenescimento não é a principal justificativa ou o grande motivo para a saída do atleta. O Corinthians fez péssimo negócio com o Fagner, o emprestou de graça ao Cruzeiro e pagando a maior parte dos vencimentos. O Fagner ganha na casa dos 800 mil, 500 mil serão bancados pelo Corinthians, o Cruzeiro vai ter a responsabilidade de apenas 300 mil por mês. Posso assegurar para vocês que os Fagner saem do Corinthians por conta de um relacionamento desgastado com alguns atletas importantes do elenco. O Fagner era um dos mais antigos e durante boa parte desse período foi o responsável, por exemplo, pela caixinha. Era o cara que comandava e que multava os atrasados, enfim, isso gera algum desgaste. O Fagner também tem personalidade forte, é um cara
às vezes bipolar, muito duro em alguns dias, em outros dias um pouco mais relaxado. Isso acabou gerando desgastes internos. A relação dele com o Ramon Dias também estava muito longe de ser boa. Pelo contrário, era uma relação ruim. Diante desse cenário, o Ramon pediu que o Fagner fosse negociado. Ele entende que o vestiário do Corinthians ficará melhor sem a presença do Fagner, abrindo mão também de um jogador super importante. Fagner que ainda tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Você, corintiano, acha que o Fagner fará falta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para repercutir uma longa entrevista concedida pelo presidente Augusto Melo, do Corinthians, ao canal Identidade Corintiana. Ele é perguntado, por exemplo, sobre reforços e diz, abre aspas, não temos nenhuma negociação vigente com atleta nenhum. Estamos de olho no mercado e se houver alguma contratação, o torcedor saberá. Mas, por enquanto, estamos focados em manter nosso elenco do ano passado. Ele também foi perguntado sobre vendas, abre aspas, tivemos excelentes propostas por um ativo do clube, mas optamos por não desmanchar o time. Precisamos ter uma equipe que dispute títulos. Nossa maior contratação foi manter os jogadores em nosso elenco, mas infelizmente o Corinthians não tem R$1 em caixa hoje. Essa última frase super importante. Renovações de contrato, o presidente diz que às vezes o jogador tem uma proposta melhor e não quer mais ficar, como aconteceu com o Caetano. Ele completa dizendo que o Corinthians quer ficar com o Giovani, mas até agora não houve resposta do atacante. Sobre salários atrasados, abre aspas, ainda temos algumas coisas pendentes, mas vou conversar com o jurídico hoje. Tínhamos tudo sob controle, mas o bloqueio de contas prejudicou demais o nosso planejamento. Ele se refere, entre outros, a bloqueios por conta de ações do André Cunha, empresário que cobre um caminhão de dinheiro do Timão. Sobre a renúncia, se existe a chance dele ir embora, eu jamais vou abandonar o meu cargo, nunca. Divergências em relação às contas apresentadas ao CORE, o presidente respondeu que não existe nenhuma divergência, estamos abertos ao Conselho Deliberativo para mostrar todos os contratos e sanar todas as dúvidas. E uma pergunta super importante sobre a saída do Marcelo Mariano, diretor adjunto e seu braço, diretor administrativo e seu braço direito no clube, abre aspas, não mandei o Marcelinho embora por não haver nenhuma prova contra ele, não vou cometer injustiças. Foi da mesma forma com o Sérgio Moura. A decisão da saída foi deles, porque vão processar muita gente que os acusa falsamente. Fecha aspas. Só para lembrar, nessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo vota pelo impeachment ou não do presidente. E é grande a chance de o Augusto perder essa votação. Depois vai depender dos sócios para não ser expulso da presidência alvinegra. Bora fechar o vídeo para falar sobre Rafael Carioca. Certamente você se lembra dele. Volante de 35 anos de idade, com passagens por Grêmio, Atlético Mineiro e Spartak Moscou, está fora do Brasil há bastante tempo. Ele havia sido negociado pelo Atlético com o Tigres do México em 2017 e por lá está desde então. O contrato do Rafael Carioca se encerra em dezembro desse ano, mas uma página que cobre o futebol mexicano chamada Liga MX Brasil afirma que ele vai rescindir seu contrato nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Brasil para definir seu novo clube. Rafael Carioca, que já foi alvo de vários times brasileiros. O Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians foram aqueles que mais demonstraram intenção de contratá-lo nos últimos tempos. Corinthians, que tem o técnico Ramon Dias, insistindo por um volante. Resta saber se o Rafael Carioca, com 35 anos de idade, segue nos planos corintianos. Há enorme dificuldade financeira. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista nessa sexta-feira afirmando que não há R$1 em caixa nesse momento. Você deve estar se perguntando sobre a fase momentânea do Rafael Carioca lá no México, certo? Temporada atual de 18 jogos e uma assistência. Esteve como reserva na partida dessa sexta-feira. Seu último jogo antes desse confronto havia sido no início do mês de dezembro. Só para fechar sobre o Corinthians, Timão, que estreou no Campeonato Paulista vencendo o Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1, largando com o pé direito nessa temporada, assim como fechou a temporada passada. Para completar, só pedir para deixar like, se inscrever. Essa fonte me disse que o Pedro Silveira recuou, ou congelou, ou travou, ou não avançou nas negociações mais com o Pogba, porque eles temem a saída da patrocinadora Master do Corinthians, tá? Pedro Silveira conversou com o Pogba, fez proposta para o Pogba, tudo isso aconteceu. Em alguns momentos, eles ficaram empolgados, foto, vídeo, árvore de Natal,
Lembra a árvore de Natal? Ficaram empolgados. De repente, eles ficaram sabendo, antes da notícia estourar, que a patrocinadora master do Corinthians teria problemas para operar no Brasil. Se liga nessa, se você tem 100 mil reais investidos ou mais e quer chegar à liberdade financeira o mais rápido possível, só tem um único caminho. Aí, na sequência, no meio da negociação, a patrocinadora master conseguiu eliminar. E essas informações que eu recebi hoje, elas vão ao encontro das informações que eu já havia trazido no passado para vocês, de que o Corinthians fez uma proposta alta para o Pogba, mas era uma proposta de 3,5 milhões de reais por mês. Ele queria mais de 4. Né? Me falaram que o contrato é muito parecido com o do Memphis Depay. Só que o Corinthians fez, né, na certeza de ter o seu, né, patrocinador master pagando grande parte do salário do Pogba, e o Corinthians completando a outra parte. Se conseguisse um outro patrocinador, beleza, se não, ele mesmo ia pagar. Só que o que acontece? No meio do caminho, surgiu o problema da patrocinadora master operar no Brasil ou não. E aí ela consegue uma liminar, só que o Corinthians teme que essa liminar seja cassada. Parece que hoje, né, surgiu a informação que o Bahia não já rescindiu, né, com a patrocinadora master do Corinthians, né, que é a mesma, né? Aqui, ó, o Jefferson está dizendo, o Bahia rescindiu seu contrato, então dá para a patrocinadora master, enfim. A gente, né, vai falar desse imbróglio aí da patrocinadora. O que eu queria falar para vocês do caso Pogba, né, que é um caso que vocês perguntavam, muita gente deixou para lá, muita gente não deu uma menor satisfação para vocês, porque assim, na hora que o bicho estava pegando lá de Pogba, estava todo mundo informando, todos os veículos estavam dando Pogba. De repente todo mundo parou. Eu penso o seguinte, esse é o jornalismo que eu faço. Eu não estou aqui cobrando jornalismo bom de ninguém, não faço isso. Só estou ensinando a vocês a maneira que eu trabalho. Todo mundo falou de Pogba. De repente, as últimas matérias Corinthians, Pogba, blá, blá, blá. De repente as matérias sumiram. Eu acho que, no mínimo, as pessoas teriam que escrever uma matéria final por respeito ao público, por respeito ao torcedor corintiano, e dizer, ó, o que aconteceu foi isso. É o que me chegou. Aliás, eu já estava com vontade de saber a peça que faltava desse quebra-cabeça, e essa informação me chegou sem eu ir atrás dela. Essa informação, ela, como diz a palavra, né? As bênçãos do Senhor te alcançarão. Então, essa informação correu atrás de mim e eu trago hoje para vocês, tá? E eu acredito que várias negociações do Corinthians não avançaram, não foram para frente, por conta, né, do Corinthians não saber o futuro, né, da sua patrocinadora master, né? Então, só para vocês terem uma ideia, saiu uma informação hoje, né, também na ESPN, uma matéria assinada pelo Vladimir Bianchini, que é um baita de um repórter, que diz que a Advocacia Geral da União vai recorrer para tentar caçar a liminar de patrocinadora master do Corinthians. Esse já é o título. Então, só para você entender, eu vou ler um trecho da matéria, porque a informação que eu tenho é que no Pogba o Corinthians recuou nas negociações com proposta feita e o Pogba aberto a ouvir outras propostas. Tipo, ó, melhora um pouquinho aqui, eu cedo um pouquinho ali, talvez aconteceria. E, de repente, né, o Corinthians descobre o caso da patrocinadora master. Ela até consegue uma liminar, mas o Corinthians está muito inseguro. Hoje o Corinthians já busca outros, conversa com outros possíveis candidatos a patrocinador master, tá? Só que tem a questão também do Memphis, do salário do Memphis, que vocês viram que tá tudo amarrado lá. É um salário alto. Então o Corinthians hoje teme que a qualquer momento, né, a
patrocinadora master do Corinthians não possa operar no Brasil. E aí vem essa notícia na ESPN Brasil, né, que diz o seguinte: a complicada história envolvendo o Corinthians e a patrocinadora master ganhou um novo capítulo. Procurado pela ESPN, a Advocacia Geral da União, instituição responsável pela representação, fiscalização e controle jurídicos do Brasil, informou que vai tentar cassar a liminar que autorizou a patrocinadora do Corinthians a operar em território nacional. O processo está tramitando em segredo de justiça. Informamos ainda que após o envio dos subsídios, haverá interposição de recurso por parte da AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, escreveu o órgão a reportagem. E a movimentação, né, ocorre 4 dias depois da patrocinadora master obter liminar para operar em todo o país e não só no Rio de Janeiro. A empresa, você sabe, estava impedida de atuar nacionalmente desde o último dia 2 de janeiro em uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Mendonça ele proibiu a exploração, né, das atividades aí e jogos, enfim, fora do território estadual do Rio de Janeiro, além do credenciamento de empresas para atuar em outras localidades. Meu amigo, agora a gente precisa aguardar. É bom lembrar que a patrocinadora paga ao Corinthians 309 milhões num contrato de 3 anos, são 103 milhões por ano, com metas que podem aumentar aí o valor. Dessa quantia, desses 309 milhões, 57 milhões são reservados ao pagamento dos salários, né, do atacante Memphis Depay. Então não é que são 309 milhões mais 57. Dessa quantia, 57 o Corinthians só pode usar para isso, beleza? Em vez de ir atrás de patrocínio, vai atrás do Pogba. Pogba, o Corinthians parou, travou. Eu não estou dizendo para vocês que o Pogba não vai vestir a camisa do Corinthians ou vai. Porque às vezes as pessoas cobram isso, né? Fala que vai, fala que não vai, fala que vai, vai e não vai. Ô Zé Ruela, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar uma parada aqui. Vamos parar de ser burrinho também, né? Negociação é negociação, amigo. Se a patrocinadora... Vamos lá. Por que hoje não dá para saber se vai ou não vai? Primeiro, o Corinthians quer muito. As conversas do Pedro Silveira, do Memphis com o Pogba estavam lá, meu amigo, adiantadas. Não estou falando para fechar, não estou falando encaminhadas. Tinha bastante conversa e proposta na mesa. De repente, o Corinthians descobre que a patrocinadora ia ter problemas para operar no Brasil. O Corinthians fica com o pé atrás e dá uma segurada. Tirou o pé, é o famoso tirar o pé do acelerador. Depois, vem a liminar. Só que a minha fonte me falou um negócio que é verdade. Samir, essa liminar pode cair a qualquer minuto. A liminar pode cair a qualquer minuto. E, aliás, a ESPN Brasil acabou de informar o Vladimir Bianchini lá, que é um baita repórter, que a AGU já avisou que vai caçar a liminar. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês. O Corinthians aí que tá se preparando, amanhã já tem rodada do Campeonato Paulista, né? O Corinthians enfrenta o Velo Clube dentro de casa, estreia do Corinthians na Neoquímica Arena na temporada 2025. Corinthians aí que venceu, né, o Red Bull Bragantino na primeira rodada com os gols de Thales Magno e o Pedro Raul, que desencantou aí após um período sem marcar gol. E o Corinthians agora tem essa partida aí em casa. É a estreia do Timão em casa, né? Com a fiel torcida contra o Velo Clube às 6h30 da tarde desse domingão para vocês, né? O Corinthians que ainda busca reforços aí no mercadão da bola, né? Corinthians em busca de um zagueiro, um lateral, meio campo e também um atacante. E as negociações com o Pogba estão aí bastante frias, né? O Corinthians que teme aí perder o patrocínio Master já está à procura aí de um outro patrocínio. Teve até uma negociação mais avançada em determinado momento, mas agora o Corinthians teme perder o patrocínio Master e com isso não tem como fazer a carne com essa negociação com os valores milionários, né? O Pogba até estava
ouvindo o Corinthians, negociando com o Corinthians, mas houve esse entrave aí da Esporte da Sorte, que parou, né, de ser regularizada no Brasil, precisa conseguir a regularização, conseguiu uma liminar, mas já há notícias que essa liminar deverá ser cassada aí no futuro próximo. Por isso, o Corinthians estuda no mercado alguns investidores ou um outro patrocínio que possa bancar aí, custear essa negociação. Vocês gostariam de ver o Pogba no Corinthians? Deixa aqui a opinião de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Sabadão maravilhoso. Deus abençoe os amigos de vocês, toda a família. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!